Fala aí galera, beleza? Eu sou o Arthur de Vigília e este é o segundo episódio do Tech Talk Cash, um podcast semanal com dicas e reviews de produtos, aplicativos, cursos e tudo mais que tem a ver com tecnologia. E antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer a todos que ouviram o primeiríssimo episódio desse podcast e que se inscreveram, que me deram feedback e ainda mais aqueles que deixaram review lá na Apple. Vocês estão ajudando demais na evolução desse projeto, então meu muito obrigado. Bom, e o que eu trago essa semana para vocês? Eu vou fazer um review de uma lâmpada inteligente da Positivo para vocês deixarem a sua casa um pouco mais smart. Então chega de papo e vamos direto ao que interessa. Então, antes de começar a explicar e falar sobre essa lâmpada, eu gostaria de explicar para vocês o conceito de casa inteligente ou smart home. Esse é um conceito em que você consegue automatizar certas tarefas da sua casa, utilizando produtos inteligentes, como lâmpadas, câmeras de segurança, sensores, robôs de limpeza, que são os famosos Roombas, que estão começando a ficar um pouco famosos aqui no Brasil. E com esses produtos, você consegue automatizar tarefas simples do dia a dia, como, por exemplo, acender uma luz em um determinado horário, ou então você consegue, via celular, verificar como é que estão os seus animais de estimação e tudo mais. O problema disso é o custo, principalmente no Brasil, visto que a maioria desses produtos são importados. E qual está sendo a solução para isso? Ou importar produtos de marcas chinesas, ou então utilizar produtos com marcas brasileiras, como por exemplo a Positivo e a Multilaser. Bom, a Positivo, eu dei uma olhada no site deles e eles possuem câmeras, kits de sensores, smart plugs, que seriam tomadas inteligentes, e controles universais. Antes de falar os pontos positivos e negativos que eu encontrei nessa lâmpada, eu vou passar a ficha técnica dela para vocês. Em primeiro lugar, o nome dela é Smart Lâmpada Wi-Fi. Ela possui 2 modelos sendo vendidos no mercado, você encontra muito na Amazon, então eu vou deixar o link na descrição do podcast, levando você já para o modelo mais recente. O modelo mais antigo, que é o modelo que eu possuo, é um modelo de 9 watts e só possui branco frio. Já o modelo mais recente, ela é de 10 watts e possui branco quente, que é aquela cor amarelada que imita as lâmpadas antigas, Então é boa para quando você quer deixar o ambiente um pouco mais suave, É ideal para quando você está indo dormir, para já ir acalmando você. Os 2 modelos possuem 16 milhões de cores, de menor intensidade para decoração. Ela é uma lâmpada LED de alto brilho, ajustes de intensidade, timer e agenda para programação, além de possuir integração com a Alexa e o Google Assistant. Bom, então vamos aos pontos positivos dessa lâmpada. O primeiro ponto que eu destaco, como eu já comentei, é o preço. Ela está girando aí em torno de R$100. Em algumas promoções, inclusive essa semana passada estava em promoção, ela sai por R$79 na Amazon, por exemplo, com o frete grátis se você for Amazon Prime. Então, comparado com marcas internacionais importadas, ela sai muito mais em conta. Até comparado com marcas chinesas que geram em torno de R$150, por exemplo, além do tempo de importação e tudo mais. Outro ponto positivo é que ela não precisa de hub. O que é um hub, caso você não conheça? É uma central inteligente para controlar os seus dispositivos inteligentes. Isso é muito comum, por exemplo, com a Philips Hue, que é uma marca famosa de lâmpadas smart em todo o mundo, sendo que além de você comprar a lâmpada, você precisa desse dispositivo. Fica um preço mais alto, além de precisar ter mais um dispositivo ligado
conectado à sua rede. Então acaba saindo bem mais barato. Bom, essas lâmpadas da Positivo são bivolt e possuem controle pelo celular. A própria Positivo tem um aplicativo próprio, né? De muito fácil uso, tem funções comuns logo na tela inicial, então você já consegue resolver e fazer tudo que você precisa logo na tela inicial do aplicativo, e funções muito úteis, como ajuste de intensidade, a criação de timer e de agenda. Então você consegue, por exemplo, criar um horário para ela acender. Tem uma função em beta que acabou de chegar no aplicativo, que caso você chegue em algum lugar, ela já vai ligar ou desligar essa lâmpada. Então é bem legal também. Por exemplo, se você estiver chegando no trabalho, você já pode acender essas lâmpadas automaticamente, e você ainda consegue criar cenas. O que seriam essas cenas? Por exemplo, você vai assistir um filme, quer diminuir o brilho da lâmpada e você quer trocar a cor. Então você consegue criar uma cena de cinema e ativar. Então automaticamente ela vai diminuir o brilho para o que você quer e ainda vai colocar na cor que você programou. Outro ponto muito legal dessa lâmpada é a conexão com o assistente virtual do Google e da Amazon, através do próprio aplicativo do Google Assistant ou da Alexa, que são aplicativos disponíveis tanto para Android quanto para iOS, ou via aparelho próprio deles, né? Que aí no caso do Google é o Google Home, que agora se chama Google Nest, foi atualizado para esse novo nome, ou então o Amazon Echo. E com isso, então você consegue, né, controlar através desses aparelhos a sua lâmpada. Então você consegue aumentar o brilho, consegue diminuir ou então ligar e desligar, que é a tarefa mais básica, né? Você também consegue ativar cores, ativar as cenas também. Isso é bem legal. Num podcast futuro eu devo falar da Amazon Echo um pouquinho para vocês. E a resposta é bem rápida, tá? Em ambos os aparelhos, tanto no Google Home quanto na Amazon Echo. Então você não precisa se preocupar se vai demorar a ligar ou não essa lâmpada. Porque muita gente alega que é mais rápido você ligar e desligar no interruptor do que usar a voz. Essa facilidade de você conseguir automatizar certas funções é muito legal. E acaba que a resposta do comando é bem rápida, então vale a pena, né, essa troca. Então você consegue, através do comando de voz, ativar de qualquer lugar da casa para acender ou desligar a lâmpada e fazer todos os comandos que você quiser. Um ponto positivo que eu achei dessa lâmpada é que, como ele é um produto white label de uma marca chinesa, a Tuya, você consegue utilizar as ferramentas dessa empresa para desenvolver coisas para sua casa, caso você queira. A Tuya é uma marca chinesa que vende produtos sem a marca dela, sem o logo dela, para outras companhias. E aí essas companhias pegam esses produtos e colocam a sua própria marca. E não foi diferente com essa lâmpada. O bônus disso é que você consegue ter as ferramentas de desenvolvimento dessa empresa. Eu cheguei a mexer um pouquinho. O app deles é um app já um pouco mais robusto, achei um pouco mais robusto até do que o da própria Positivo, mas são coisas que vão passar desapercebidos no seu dia a dia, né? Só é bom realmente para quem gosta de desenvolver e mexer um pouco mais com essas coisas. Eu gosto muito de fuçar e descobrir o que tem mais por trás dessas coisas, né? Então para mim foi legal, mas no dia a dia eu acabo não utilizando. Eu uso mesmo as integrações com o Google Assistant e com a Amazon, que me facilitam muito. Acabo nem utilizando o app da própria Positivo. Mas caso você se interesse por isso, ache legal, fica aí mais uma dica, né? Bom, então vamos agora para os pontos negativos dessa lâmpada. O primeiro ponto que me chamou a atenção foi que eu tive muito problema para fazer a configuração inicial dessa lâmpada. Eu não conseguia conectar ela via aplicativo, né? Tive alguns problemas, ela não reconhecia a minha rede e aí eu tive que procurar na internet uma solução e o jeito foi conectar diretamente a ela via aplicativo. Mas depois eu procurei nos comentários da loja para ver se era um problema exclusivo meu,
ou então do modelo que eu comprei, mas eu encontrei muito pouca gente falando sobre isso, então não sei se foi um problema pessoal, se eu tive algum problema com esse produto específico, mas como é o tipo de coisa que você só faz uma vez e não costuma ter que refazer, então não acredito que seja algo que vai se repetir ou que vai acontecer com todo mundo. Como eu falei, né? Não vi pessoas reclamando disso, acho que eu vi 1 ou 2 comentários só e todos solucionaram igual a mim. O outro ponto negativo, pode não ser ruim para a maioria das pessoas, é que essa lâmpada só é compatível com o padrão Wi-Fi 2.4. Hoje a maioria dos produtos já são compatíveis com o padrão 5 GHz, mas infelizmente ela só é compatível com o 2.4. Então eu acabei tendo que ativar esse padrão aqui em casa, já não utilizava há um bom tempo, mas infelizmente precisei ativar só por causa dessa lâmpada. Como é só uma lâmpada, né, não tem nenhum problema com velocidade e tudo mais, eu não tive nenhum problema em ativar esse padrão, mas pode ser um problema caso você, assim como eu, já tenha desativado isso no seu Wi-Fi. Outro ponto que eu achei um pouco negativo é que ela infelizmente não é compatível com o HomeKit, que é o padrão de casa inteligente da Apple, né? Com isso você não consegue dar comando via Siri para ligar ou desligar a lâmpada, por exemplo, e não consegue visualizar ela no seu iPhone via aplicativo Casa da Apple. Acaba que todos esses produtos inteligentes, quando são compatíveis com o HomeKit, são mais caros, infelizmente. Então, acho que talvez por causa disso ele não seja compatível hoje com essa tecnologia. Outro fato que é um pouco ruim nessa lâmpada é que quando você ativa uma cor, ela acaba ficando muito fraca. Na própria descrição do produto, eles falam que eles possuem 16 milhões de cores, sendo de menor intensidade justamente para decoração. Mas eu achei muito fraca a luz em comparação com o branco, né, que é a iluminação padrão dela. Como eu falei, quando ela está com o branco, ela é muito forte, mas quando você ativa a cor, ela fica bem fraquinha. Como eu não utilizo muita cor, né, então acaba não me incomodando. Mas caso você esteja pensando em comprar pelas cores, pelo fator iluminação com várias cores diferentes, isso pode te incomodar. Obviamente eu não consegui testar, né, as 16 milhões de cores, mas eu consegui visualizar as principais cores e tal, mas infelizmente elas são bem fraquinhas. Um outro ponto um pouco negativo é a integração com a Alexa, que é um pouco complicado, já que você tem que instalar uma skill, tem que se logar no site da Positivo. Então, para quem não está acostumado ou não tem esse hábito, né, de utilizar skills no Amazon Echo, pode ser um pouco ruim. Você só precisa fazer isso uma vez, assim como a configuração inicial, né? Mas demanda aí alguns passinhos que são um pouquinho chatos. Bom, eu acho que é isso. São poucos pontos negativos, não necessariamente vai incomodar todo mundo. Eu sou um pouco chato com essas coisas, mas em geral é um produto muito bom, vai te atender tranquilamente. Ela cumpre o prometido, né, que ela vende. E pelo preço que você vai pagar nessa lâmpada, claro que comparado com uma lâmpada comum é muito mais cara, mas dadas as vantagens que ela traz, eu acho que vale muito a pena. Eu já estou utilizando ela aí há quase 6 meses, mais ou menos, e não tenho o que reclamar, com exceção dessa compatibilidade do HomeKit, que eu acho que é o que eu mais sinto falta. Mas de resto, eu acho um ótimo produto para você ter em casa e para você começar a ver se vale a pena ter produtos inteligentes em casa, se você vai utilizar, se você vai gostar. Eu uso muito a função de timer e controle por voz, né? Acender e desligar por voz. E eu também utilizo muito o ajuste de intensidade. Por exemplo, quando você vai ver um filme, é muito legal poder diminuir a intensidade da lâmpada, colocar ali entre 5% e 10%. Então, é um produto que eu recomendo bastante você ter na sua casa. Beleza? Antes de encerrar, eu gostaria de passar alguns avisos para vocês, tá? Agora o podcast já está disponível nas principais plataformas, como Spotify, Google Podcasts, na Apple. Então, caso você utilize um desses players, né, é só procurar lá. E caso você não encontre no seu player,
Eu vou deixar também o link do podcast da página principal dele, em que você consegue pegar pelo RSS e baixar no seu reprodutor de podcast. Ou então me manda lá uma mensagem no Twitter que eu posso dar uma olhada para ver caso esteja faltando em algum player, beleza? Eu gostaria também de pedir para vocês deixarem um review lá na Apple, né, que é um dos principais distribuidores de podcasts hoje no Brasil e no mundo. Então esses reviews ajudam muito ao podcast ganhar público e ganhar destaque. Então se você puder perder aí 5 minutinhos ou menos e deixar um review, ou então caso o seu player de podcast também tenha essa opção, eu gostaria muito de pedir que você fizesse isso. Você vai estar me ajudando e ajudando o podcast a ganhar mais público e ganhar um destaque, beleza? Então acho que é isso. Caso você tenha alguma dúvida, é só me mandar um tweet lá no Twitter, @Arthur_Dividir. Pode me mandar mensagem, pode deixar feedback, fazer review, o que vocês quiserem, é só falar comigo, não tem problema nenhum. E vou deixar também aqui embaixo o link do produto, tá? Lá para a Amazon, que é um lugar que eu tenho certeza que vai chegar, já que foi por lá que eu comprei. Então é um dos lugares que eu recomendo você dar uma procurada e olhar o que mais que a Positivo vende, beleza? Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio e fui!